Bom, eu já estou aqui com o doutor Belarmino José da Silva, ao meu lado. Seja bem-vindo, doutor. Bom, a gente falou até há 2 semanas atrás que íamos abrir telefone, tema livre para todo mundo. O que acontece? Toda vez que a gente coloca um tema aqui no nosso programa, a gente não consegue passar as ligações adiante, até porque, lógico, tem a pauta, tem um assunto que a gente tem que esclarecer por todo. Por isso que de vez em quando a gente faz essas quebras do tema livre para a participação de todo mundo de casa. Qualquer dúvida relacionada ao universo feminino, você pode ligar para cá no 3381-3200, que é o telefone da RIC TV Record. Doutor, bem-vindo. Boa tarde, mais um prazer estar aqui. Obrigada pela participação. Boa tarde a todos, né? Sempre um prazer. É, bacana. E é bacana o tema livre, porque muitas vezes a gente não aborda um problema para alguém que não tem acesso à informação. Então, é super bem-vindo. É o nosso papel com a sociedade. É. Bom, 3381-3200 é o telefone aqui da RIC TV Record para você fazer a sua participação. Mas além da participação por telefone, a gente também fez enquetes nas ruas, ou seja, pergunta do pessoal que estava caminhando por aí. Especificamente em Brusque. Em Brusque. Vamos lá, vamos rodar então a primeira enquete para o pessoal de casa. Rodou. Então, eu tenho uma dúvida sobre endometriose. Queria saber se pode causar câncer de ovário. Ok. A endometriose não causa câncer de ovário. Ela simplesmente é uma patologia que origina muita dor e pode levar à esterilidade, mas câncer não. Esterilidade. Esterilidade é a dificuldade de engravidar. Não, sim, mas isso é certo, doutor? Quem tem endometriose vai ter? Vai ser estéril? Poderá ter, porque a localização do sangue fora da cavidade uterina. E às vezes ele se aloja na trompa e faz uma fibrose. E aí o óvulo não consegue passar até o útero, aonde ocorre a gravidez tubária, que a gente chama gravidez trompas, que tem que retirar. Tá, e daí a pessoa que descobriu que tem endometriose pode fazer algum tratamento para engravidar? Existe tratamento clínico, a gente começa sempre com medicamentos, né? Muitas vezes injetáveis, e tem agora também via oral mensal. E num segundo tempo, se as dores persistirem, a dificuldade para engravidar continuam, as cólicas, os sintomas persistem, aí a indicação de fazer uma videolaparoscopia, que é uma cirurgia microinvasiva, mas que consegue quantificar essa endometriose. Ok. Mas ela é bem tratada clinicamente. A gente vê muitos casos de videolaparoscopia, mas uma endometriose é sim possível tratar clinicamente. Perfeito. Agora a gente tem ligação. Alô, quem fala? Oi, boa tarde, é Kátia. Oi, Kátia. Você fala de onde? Do bairro Fortaleza. Aqui de Blumenau. Muito obrigada por sua participação. E sua dúvida é qual, Kátia? É a seguinte, Suzana, eu tenho um bebezinho de 5 meses e desde que ele nasceu, meu cabelo está caindo absurdamente. Eu queria saber se tem relação com algum problema hormonal, que eu ouvi falar que pode ser isso. Eu até vou Você está amamentando? Desculpa. Sim, estou amamentando. Ok. Complementando um pouquinho, amigas minhas grávidas vêm salientar o seguinte: o cabelo parou a queda completamente na gravidez, quer dizer, depois cai? É uma razão muito simples e nobre. A mãe, no aleitamento materno, ela acaba passando polivitamínicos e poliminerais para o recém-nascido. Então, ali dentro tem de vitamina A, B, C, zinco, cobre, magnésio, tudo aquilo que faz com que o cabelo fique forte. Então, é mais uma doação da mãe para o filho. Kátia, uma dica da minha nutricionista: come bastante castanha. É uma boa também. Castanha. Mas a preocupação dela, sim, está relacionada a uma questão hormonal. Não seria tanto pelo hormonal, é que a amamentação requer muitas vitaminas da mãe, e a mãe acaba tendo queda de cabelo, unha fraca. É um processo de doação, mais uma vez, que a mulher faz em prol do seu filho. Exato. Depois para, né? Que parou de amamentar. Depois equilibra. E ela tem como fazer, tipo, reverter alguma situação? Não. Ela pode reforçar na alimentação. Tudo aquilo que tiver bastante vitamina A e vitamina D vai fazer com que ela tenha uma pele e um cabelo como antes da amamentação. Ok. Agora mais uma enquete das ruas. Vamos lá, rodou. A minha dúvida é assim, ó, há muitos anos que eu não tenho relações, né? E não tomo anticoncepcional há muitos anos. Não sou casada, sou solteira, e eu não sei se é preciso você ir todo ano, a cada 6 meses, no ginecologista fazer o preventivo. Essa é a minha dúvida. Boa pergunta. É um ponto que a gente sempre procura enaltecer aqui, explicar, mas ainda resta essa dúvida. Independente de atividade sexual ou não, ímen íntegro ou não,
tem como a gente fazer o Papa Nicolau, o preventivo do colo do útero, que é, hoje no Brasil, a principal causa de morte em mulheres. Então, não há necessariamente, tem que estar com vida sexual ativa, basta ser mulher e passando a adolescência, até enquanto tiver o seu último ano no centenário, enfim, tem que anualmente fazer. Perfeito. Sempre visita periódica. Sim, periódica. O maior problema que a gente encontra em medicina são os casos que são feitos diagnóstico tardiamente, onde já há metástase. Então você não consegue pegar o foco da doença. Metástase é o câncer evoluído, disseminado. né? Quando ele já não afeta só mais o órgão que foi acometido. É quando ele já está na corrente sanguínea e está afetando demais órgãos. Ok. Agora a gente já tem uma ligação também. Alô, quem fala? Oi, é Lenir. Lenir, seja bem-vinda. Você fala de onde? É aqui de Blumenau, do bairro Bom Retiro. Bom Retiro, obrigada pela participação. Lenir, e sua dúvida é qual? Eu quero saber com o doutor assim, ó, eu já tirei meu útero e eu queria saber se eu entro na menopausa. Quantos anos a senhora tem? 50. 50, perfeito. Boa tarde, Lenir, obrigado pela pergunta. É assim, uma vez retirado o útero, os ovários são preservados. Não necessariamente a falta do útero ou da menstruação significa que ela tenha entrado na menopausa. Então, Lenir, a dica para você é: procure o seu ginecologista, que ele vai lhe pedir uma dosagem hormonal e somente essa dosagem é que vai poder dizer se a Lenir está ou não numa menopausa. Ela está num período que é altamente favorável para que esteja, pelo menos, entrando na pré-menopausa. E, eventualmente, pela dosagem hormonal é que ela vai saber. Porque muitas mulheres, nós já conversamos aqui sobre isso, ficam aguardando os fogachos, que são os calorões, a perda do colágeno, a perda de flexibilidade nas articulações, para depois procurar fazer uma reposição hormonal. Ela deve ser feita previamente para não deixar sequelas. A idade normalmente que acontece a menopausa? Em 45 e 55 é pré-menopausa, mas acima de 55, 90% das mulheres estão na menopausa. Ok. Mais uma ligação. Alô, quem fala? É Maria? Oi, Maria, você fala de onde? Eu falo de Indaial. Indaial, bacana essa participação. E qual a sua dúvida, Maria? Assim, eu gostaria de saber, a pessoa que tem a herpes genital, quais os males que isso pode causar e quais os cuidados que ela tem que ter? Ok, perfeito. Ótimo. O herpes genital, na parte... Primeiramente, a mulher que é portadora, ela sempre deve cientificar o profissional que atende que ela é portadora do herpes, porque, obrigatoriamente, uma vez tendo herpes ou HPV, vai ser uma cesariana, no caso de uma gravidez. Porque ele está incubado, não existe tratamento definitivo para o herpes e poderá ativar em qualquer momento. Então, por exemplo, numa gravidez ou numa cirurgia, ele pode ser ativado. O tratamento ele é feito através de antivírus, no caso o aciclovir, que é utilizado tanto em comprimido quanto em pomada. E retrocede de uma forma fantástica. O problema do herpes é não deixar ele evoluir muito. Nos primeiros sintomas, que são de ardência, a mulher sente, ou o homem que seja, uma ardência no local da lesão. Então, uma lesão assim, feito uma foliculite, ele ocasiona. Só que, ao contrário de ser convexo, é côncavo, é uma lesão mais interna, assim, e dá muita dor, arde, queima e pode contaminar o parceiro ou a parceira. É diferente o herpes de pele do genital, doutor? Muda o nome, é o mesmo herpes. A gente chama de herpes tipo 1, o labial, e o tipo 2, genital. Mas é o mesmo, a composição do vírus é igual. O que muda é o tratamento. Então, muitas vezes... Mas não necessariamente a pessoa que tem herpes labial vai ter genital, ou sim? Não necessariamente. Aí é onde a gente procura orientar sempre quem é portador de herpes labial, é sempre lavar as mãos, manter uma asepsia boa, porque a pessoa pode se autocontaminar. Na própria higiene íntima, a mulher que tiver um herpes labial muito forte, ela vai poder levar esse herpes para a região genital. Então, pode se autocontaminar. Okay. Hoje, tema livre, e a gente tem enquetes, doutor, mais enquetes ali de Brusque, da cidade de Brusque. Até um abraço ali para Carol, que fez... Posso mandar um beijo, Suzana, rapidamente? É para minha tia Maria Regina Gamba Dagnoni, que fez aniversário domingo e está comemorando Idade Nova. Bacana, bacana. Vamos rodar a enquete? Vamos lá. Bora lá. Queria saber se a gente se esquecer o comprimido uma vez, já corre o risco de engravidar ou se mais vezes, esquecendo mais vezes. Ótima pergunta. Uma única vez não tem problema. Agora, se dentro dos 21 comprimidos a mulher começar a esquecer
com frequência, por exemplo, ela toma 5, esqueceu o sexto. Ok, toma o sétimo. O ideal é, quando esquecer, no dia seguinte, tomar 2. Então, esqueceu tomar ontem, terça-feira. Hoje toma 2. Não vai ter problema de engravidar. Mas se ela vir a esquecer novamente, não tente ficar tomando 2 mais do que uma vez, porque vai ter uma oscilação hormonal importante e o risco de gravidez vai acabar sendo eminente. Tá, então quer dizer, se ela esqueceu um dia... Uma única vez não tem problema. Tá, mas vamos lá. Ela esqueceu um dia, aí toma 2 no dia seguinte. Passou uma semana e esqueceu de novo. O ideal seria parar a cartela, deixar descer e recomeçar. Mesmo é mais se for nesse seguro. período. Se ela tiver tomando só para regularizar a menstruação, ok. Mas se não tiver nos planos dela uma gravidez, ela aumenta o risco de ter uma irregularidade menstrual e com isso uma ovulação. Ok. Temos ligação. Alô, quem fala? Oi, Maria. Oi, mais uma Maria. Tenho minha mãe, ela tem 66 anos e ela, com 36, ela tirou o útero, né? E o ginecologista disse que não precisa ir mais. Eu queria saber, ela tem o bexiga e seios ainda. Ela precisa ou não ir no ginecologista? Tá, só uma pergunta, Maria. Você fala de onde? Da Fortaleza. Fortaleza, aqui de Blumenau, ok. Boa tarde, Maria. Obrigado pela pergunta. É assim, mesmo tendo retirado o útero, porque 90% dos casos de tumores são no colo do útero, mas a mulher deve continuar fazendo o precoce porque existe o câncer de vulva, que são as paredes, a vagina fica íntegra. E ocorrem, são raros, mas ocorrem. Câncer de vulva? Câncer de vulva, da mucosa interna, porque o aparelho sexual ele continua ali. E essa mucosa é factível de uma multiplicação gerando um tumor. E só vai se saber examinando. Então é muito frequente, até depende da escola, escolas mais antigas diziam assim, uma vez retirando o colo do útero, a mulher não requer mais fazer o Papa Nicolau. Isso é um equívoco, porque muitas vezes tanto não só na vulva como nas paredes da vagina interna mesmo, Suzana, pode dar. E na parte superior tem a bexiga. Se tiver alguma lesão na bexiga, a gente já consegue detectar alguma alteração celular no Papa Nicolau. Não é só para procurar no útero. E abaixo, na parte inferior, está o intestino. Então, se houver alguma célula pré-cancerosa ou cancerosa, indiretamente o patologista vai colocar, que é quem examina os preventivos, favor continuar a investigação. Bacana. Importantíssimo esses esclarecimentos. É um mito isso de que não precisa fazer. Bom, mais uma enquete agora, rodou? Eu gostaria de saber sobre a menopausa, né? Eu tenho 44 anos, eu gostaria de saber se eu já tenho que me preparar para a menopausa, que eu não tenho sintoma nenhum. Ótimo, obrigado pela pergunta. Cai dentro do que falamos anteriormente. A menopausa nem sempre vem acompanhada de sintomas. Então, é importante não só anualmente no ginecologista fazer o preventivo, acima de 40 anos fazer a mamografia, também fazer uma densitometria, fazer exames de sangue geral para poder saber se está tudo bacana. E ela só vai saber que está numa menopausa não pelos sintomas, mas pelo que a dosagem hormonal dela for obtida através do exame de sangue. Ok. Tá. Agora temos uma ligação. Alô, quem fala? Oi, meu nome é Roseli. Oi, Roseli, você fala de onde? Eu moro aqui na Vila Nova. Vila Nova, em Blumenau. E sua dúvida, Roseli? E a minha dúvida é o seguinte: um dia antes de vir a minha menstruação, eu tenho dor de cabeça. E o outro dia, a mesma coisa. O que eu posso fazer? Também tem a mesma coisa, Roseli. É da TPM, né? É. Então, para amenizar isso, é necessário fazer um antídoto, porque libera muita prostaglandina e acaba dando muita enxaqueca pré-menstrual. Então, são a base de anti-inflamatórios e analgésicos. E existem estimulantes naturais, como a cafeína, um copo de café preto, ela induz a uma amenização dessa enxaqueca. Como assim? Cafeína melhora? A cafeína melhora. Tanto é que se você for observar em medicamentos, em composições... Tem cafeína? Tem cafeína. Dê uma olhada lá. Então, um copo, assim, quando tiver meio no desespero, muita enxaqueca, muita falta de concentração, e o trabalho às vezes exige isso, no caso das mulheres, é tomar um café bem concentrado, um expresso, como a gente chama, um dedo de café lá, uma medida já alivia na hora. Juro que eu achava que era o contrário, doutor. Não, mas você já deve ter observado a bula, né? Sim, lógico, cafeína. Não, verdade, mas vai lá, eu achava que era no medicamento. Só. Ela bloqueia os receptores da dor. Que interessante. Uma forma bem, então fica a sugestão para Tenda antes de partir pro alopático, vai no café, né? Exatamente. Um pouquinho de café não vai prejudicar. Ok, agora mais uma enquete, vamos lá. Eu queria saber se o agrotóxico pode causar alguma doença.
Boa pergunta. Pode. A principal problema dos agrotóxicos, essa senhora, eu fiquei sabendo antes ali pela produção que ela é uma senhora que trabalhou na agricultura durante muito tempo enquanto criança e adolescente. Então ela ficou muito tempo exposta a isso. A preocupação dela é porque que todos devem ter. O agrotóxico é altamente metaplásico. O que significa isso? Quando inalado, quando o pessoal vai aplicar esses produtos agrotóxicos para poder manter ou preservar uma safra de alimentos, enfim, eles são cancerígenos. Então tem que ter aquela máscara, tem que ter todo o equipamento necessário, porque poderá induzir não só ginecológico, mas de qualquer ordem. Seja de garganta, seja de esôfago, estômago, fígado, pele, de toda ordem. Da mesma forma, quando ingerem algum alimento que tenha muito agrotóxico? Da mesma forma. A médio e longo prazo já tem estudos, porque cada vez mais a gente ingere produtos industrializados. Não se tem mais o produto orgânico, a horta, o quintal. Então, a somatória, a gente sempre deve procurar deixar de molho por 30 a 40 minutos os legumes e as verduras para liberar um pouco desse agrotóxico, que ele é jogado por fora para evitar que os vermes ataquem a parte interna do legume ou da verdura. Então isso já ameniza um pouco. Mas quem trabalha diretamente na horta ou com agricultura, é necessário tomar muito cuidado, sim, porque eles são altamente cancerígenos. E eles são inalados, eles são sprays e eles são passados pela superfície externa. E muitas vezes são inalados. Doutor Bellarmino, muito obrigada. Não conseguimos esgotar o tema, né? Não. Sempre várias ligações, mas que bom que assim demonstra um sucesso, né? Que é o quadro.